A nova ordem mundial é a velha Torre de Babel. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Cada dia que passa nós podemos perceber o quanto a palavra do Senhor ela tem uma precisão, ela é cirúrgica do ponto de vista profético, meus queridos. E bobos são esses pastores que ficam por aí achando que vão estar dando notícias novas olhando no jornal do homem. Isso aí é uma bobagem. Quanto mais você lê na palavra de Deus, mais você fica mais atualizado que todas as pessoas. O grande exemplo é João na ilha de Patmos, quando ele ficou isolado na ilha de Patmos, aí que Deus abriu aquela grande parabólica chamada Apocalipse, que até hoje se cumpre com uma relevância incrível. Então, meus irmãos, para eu introduzir esse assunto, a nova ordem mundial é a velha Torre de Babel, queria chamar a atenção de você sobre um comportamento que é muito comum coletivo. Toda vez que tem um cara, coroa, mais maduro, que ele quer fugir daquela idade, ele se afirma como novo, como um novinho. Ele dá um tapa no visual, ele pinta o cabelo, ele faz um clareamento nos dentes, ele coloca uma lente, se ele for muito metrosexual, ele faz meio monte de coisa. Usa roupa de jovem, enfim, roupa que é mais adequada para jovem. Mas você percebe o alinhamento que tem com essas expressões nova era, nova ordem mundial. Toda vez que alguém quer afirmar que é novo, é porque realmente ele já flopou, já ficou velho. Então a nova ordem mundial, na verdade, é a velha Torre de Babel. Presta bem atenção, quando vem essa afirmação, essa expressão nova, ela já está se denunciando como velha, não é? Só mudou a carcaça, é só uma repaginada. A palavra do Senhor nos mostra que o Salomão já dizia que não tem nada novo debaixo do sol, irmãos, nada novo debaixo desse céu. Então, quando você ouve falar dessas expressões, algo novo, você vai ver que realmente não existe nada de novo. É só, como eu tenho falado aqui no canal, uma cortina de fumaça para te distrair, para te enganar. É um blefe, é uma finta, como é falado na linguagem do futebol. Quando na verdade é tudo velho, as mesmas estratégias, o mesmo endemoniamento, as mesmas feitiçarias. E eu estou fazendo esses vídeos também para introduzir um tema que é muito vasto e eu quero que você deixe seu comentário, deixe seu incentivo aí, ativando o sino e compartilhando. Eu quero trazer alguns assuntos importantes, quero falar sobre quem é o Leviatã hoje e quem ele representava na época que Jó citou. Quero falar sobre Nimrod também. Então, principalmente sobre Nimrod. Irmãos, hoje nós não podemos apontar o dedo e dizer Nimrod é esse cara, é esse indivíduo. Mas nós sabemos que é impossível que Nimrod se levante, que Nimrod é um arquétipo do anticristo, não é? Assim como nós vemos Melquisedeque como um arquétipo de Jesus Cristo, encontrando-se ali com Abraão no capítulo 14 de Gênesis, nós também podemos ver no capítulo 11 de Gênesis um arquétipo do anticristo, que é exatamente Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem que comeu todo tipo de carne, sem nenhuma restrição. Foi o primeiro homem que colocou uma coroa, foi o primeiro homem que inventou esses reinados, foi o primeiro idólatra de verdade. Então o caráter do Nimrod, ele tem um reflexo muito forte em relação ao anticristo. Foi o primeiro cara que agregou muitos povos, ele fundou Calné, ele fundou Nínive, Babel. Ele é um cara assim que tem uma representatividade muito forte como o anticristo. Então, você percebe que já existe o ambiente, o ninho para Nimrod se eclodir, para Nimrod se manifestar. Então, o ninho chama-se Nova Ordem Mundial, que na verdade é a velha Torre de Babel. E em essência, o que era a Torre de Babel? Exatamente, unidade sem Cristo, unidade sem Deus. Então, unidade sem Cristo, unidade sem Deus, vai refletir ao longo da história como o quê? Comunismo, ateísmo, humanismo, vandalismo e anarquia. Tudo isso
são reflexo de pessoas que tentam se unir num grupo sem Cristo. Então sempre tem essa miséria. E a dinâmica, a convergência, o direcionamento desses fragmentos, digamos assim, da nova ordem mundial é justamente sempre subir. Eles querem subir. Se você for ver lá em Isaías narrando sobre Satanás, ele diz: subirei até o trono do Senhor, na profecia contra Tiro. Ele quer subir. Nimrod queria subir, ele construía a Torre de Babel, no zigurar lá no alto, ele sacrificava pessoas. Há alguns comentários que dizem que quando caía um tijolo lá de cima, eles choravam copiosamente, mas quando caía 2, 3 pessoas lá de cima e morriam, ninguém se importava. Essa é a Torre de Babel e esse é o perfil do sistema mundial, da nova ordem mundial hoje, que a gente chama também de nova era. São expressões que sempre tem um novo, mas de novo não tem nada. É igual esses coroas aí que querem se dizer novinho, nega a sua idade, diz que tem 38 quando tem 55. É a mesma mania, é o mesmo humanismo, é a mesma vaidade, não é, da Torre de Babel. Então, a história de Nimrod é interessantíssima e nós vamos fazer um vídeo bem robusto sobre o Nimrod. Mas dando um pouco de spoiler, quando você percebe que toda a convergência dessas instituições, dessas confrarias satanistas, dessas irmandades demoníacas, eles querem subir. Mas qual é a postura da igreja? Quero fazer esse contraponto aqui entre o direcionamento, a dinâmica e a convergência da nova ordem mundial e a convergência da igreja. Irmãos, é muito fácil, é só você ver o inverso, que a igreja está sempre na contramão do sistema. Então nós vamos perceber que a nova ordem mundial sempre quer subir e a convergência da igreja é sempre o contrário. A igreja quer descer na presença do Senhor. Lembrando que a maior fonte aquífera de Israel depende dessa dinâmica de descer. Ou seja, nós temos ao norte de Israel, fronteira com o Líbano e com a Síria, o Monte Hermon, que significa montanha sagrada. Neste lugar, neste país incrível que é Israel, que geograficamente é incrível, sobrenatural, digamos assim, porque ele é menor do que o nosso estado, Sergipe, que é o menor estado, e ao norte Israel tem estação de esqui, e ao sul ele tem desertos, lugares bem parecidos com o Brasil. Em Eilat, por exemplo, que é fronteira com o Egito, em Eilat tem churrascarias com perfil totalmente brasileiro, você tem animais endêmicos aqui do Brasil, você tem um pedacinho da floresta amazônica em oceanários que eles criaram lá nessa região bem quente, que é ao sul, em Eilat. Ao norte você tem a maior fonte aquífera de Israel, porque o Monte Hermon ele é nevado. Então, quando o sol incide sobre a neve, derrete toda aquela água, e aquela água é que vai regar e vai abastecer o Mar da Galileia, mas sobretudo o grande e simbólico Rio Jordão para Israel. Grande para Israel, é claro, né? Porque o nosso Rio Amazonas é muito maior, não tem nem comparação. Mas o Rio Jordão em Israel é chamado de Yardenit, de descer. É aquele que desce, Yardenit. Então, todos os grandes homens da palavra, eles passaram no Jordão. Simbolicamente, eles tiveram que descer, não é? Tiveram que atravessar o Jordão. Então, você vê Josué, ele atravessou o Jordão. E o próprio Abraão, atravessador, atravessou o Rio Jordão. Jesus desceu no Jordão. João Batista desceu no Jordão. Então, tem muitas passagens bíblicas que mostram que todos esses homens que passaram no Jordão, a mensagem para mim e para você, e tanto no Antigo como no Novo Testamento, é esse: a igreja precisa descer. Então, todas as vezes que você vê uma convergência errada, a igreja querendo subir, grandes ícones, pregadores, apóstolos, grandes cantores, grandes e mega artistas do meio evangélico querendo subir, querendo imitar o mundo, querendo imitar cantores do mundo, você já sabe que isso aí é o espírito de Nimrod querendo subir. Mas a igreja não quer subir. A igreja tem a convergência do Jordão. É aquele que desce. E porque o Jordão vem da neve derretida do Hermon, é que ele é um rio
tão saudável, é um rio que rega todo Israel e gera vida. Quando você desce, você gera vida. Agora, quando você quer subir fora da ordem do Senhor, então você vai gerar morte para você mesmo, não é? Agora, quando Deus dá o comando, sobe para cá, como Deus fala para João lá em Apocalipse, aí, meu irmão, se prepare, porque o Salmo 75, verso 7 diz assim: Deus é o juiz, nele está o abater, o descer e o exaltar, o subir. Então, o grande problema da nova ordem mundial é que ela quer subir sem Deus, e aí não dá. Ainda que faça seu ninho nas estrelas e suba como águia, daí te derrubarei, diz o Senhor. Obadias, profeta menor, mas tremendo. Então, meus irmãos, nós somos a igreja. É muito fácil você identificar alguém que tenha a identidade da igreja. Se esse alguém, mesmo Deus exaltando, ele quer descer na presença do Senhor, ela quer descer. Mas quando esse alguém, Deus não autorizou para subir, quer subir forçosamente, como Nimrod fez, como a nova era faz, como a nova ordem mundial tenta fazer, então vai cair e a queda é grande. Haja vista aí os gigantes que se levantaram contra Israel, todos eles caíram e todos cairão no nome do Senhor Jesus. Shalom.